boa noite, né, então, para vocês, novamente. Que ninguém me conhece, quase, né? Então, sou a professora Paola, tá? Acho que todos vocês que estão aqui eu conheço vocês e vocês me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou tecnóloga em radiologia, né, sou especialista em proteção radiológica e tenho mestrado em física médica. E eu trabalho aqui na cidade de Curitiba com proteção radiológica, junto com o físico Ivan. E, bom, né, uma das coisas que eu faço bastante aqui pela cidade é visitar instalações de serviços de mamografia. E já fazem cerca de 6 anos e meio que eu trabalho com isso. E, ao longo desse tempo, eu vi e vejo ainda umas coisas que, né, como eu falei, né, dá vontade de deitar e morrer, né? Porque são situações muito excepcionais, né, especialmente na mamografia. E como nós estamos no Outubro Rosa, eu acho que nada melhor, né, do que a gente usar esse mês para falar de um tema aí que é extremamente importante em muitos aspectos, né, que é a qualidade em mamografia, qualidade no geral. Isso é importante em muitos setores, no sentido de que, para nós, como futuros profissionais, no caso de vocês, né? Então, para nós, como profissionais, sabermos o que compete a nós de responsabilidade com relação à qualidade, e para os pacientes, né, especialmente. Né? Por quê? Porque a gente está falando justamente de uma modalidade que ela serve, basicamente, para a gente fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Né? Inclusive, até, né, colocar o meu coisinho aqui. Aqui. Bom, né, então, para que serve a mamografia? A mamografia é um exame das mamas que a gente faz, né, no público em geral, mas, né, predominantemente do público feminino, mas a gente também faz no público masculino e tudo mais. Né? E ele é um exame que ele serve justamente para que a gente consiga fazer um rastreamento precoce do câncer de mama. Por quê? Porque o câncer de mama, quando a gente consegue fazer o diagnóstico dele de modo prévio, né, mais adiantado, quando ele está bem pequenininho, a gente consegue tratar ele de um jeito muito mais fácil. É menos agressivo para a paciente. A chance dela sobreviver tendo câncer é muito maior. Então, é para isso que a gente faz, né? Por isso que se fala tanto na mamografia. Existem outras modalidades do diagnóstico por imagem que também podem ser aplicados para a região das mamas. Mas, para essa finalidade de rastreamento precoce, não tem um exame que seja tão preciso, tão bom quanto a mamografia. Mas, para que isso seja, de fato, verdade, a mamografia precisa ter qualidade como um todo. E por que disso? Quando a gente tem uma mamografia que é feita levando-se em conta a qualidade, a gente tem uma taxa de sucesso de rastrear, de descobrir alguma coisa ali, caso haja, de cerca de 90%. Ainda vai ter 10% de erro ali, de um falso positivo, de um falso negativo, mas, levando em conta, né, a porcentagem de sucesso, né, compensa bastante. Mas isso se ela tiver uma boa qualidade. Agora, se a gente tiver uma qualidade ruim, a gente vai ter uma falha, né, uma taxa muito menor de sucesso, 66% apenas. Então, pense, né, se a gente tivesse, então, 100 mulheres que fossem ali fazer uma mamografia. E dessas mulheres, 66 teriam exames que teriam o seu diagnóstico correto. Mas o restante, né, as outras 34, podem ter um exame com um diagnóstico comprometido. Seja você afirmar que existe algo e não tem, ou pior, você dizer que não tem uma coisa ali e ter. Esse que é o problema. Por quê? Os dois são ruins, né? Tanto falso negativo quanto falso positivo. Só que o falso positivo ele é ruim de imediato, porque a pessoa vai entrar em pânico, né? Vai ficar com medo, vai ter que fazer uma biópsia e para descobrir que não era nada. É ruim só nesse sentido. Mas eu acho que o falso negativo é pior, por quê? Como a mamografia é um exame que a gente faz seguindo os protocolos a cada 2 anos, esse intervalo de tempo entre as mamografias é muito grande. Então, digamos que a paciente foi ali e fez uma mamografia horrorosa, né? Fez lá uma mamografia ruim. E o médico viu lá e falou assim, dona fulana, tá tudo bem, viu? Mamografia só daqui a 2 anos, tá tudo certo. Beleza. A paciente vai ir, né, vai passar lá os 2 anos da vida dela e vai voltar a fazer o exame. E, em 2 anos, caso existisse uma lesão ali que não foi vista, muito provavelmente ela já estaria bem avançada. E o tratamento disso, se fosse possível ainda, né,
ele seria bem mais agressivo e a paciente sofreria muito mais, entende? Então, por isso que a gente preza tanto pela qualidade nesse tipo de setor, nessa área da radiologia. Não que as outras não sejam importantes, são também. Só que aqui é realmente pelo nível de detalhamento que a gente tem do exame, que é muito preciosista, digamos assim. Bom, e falando um pouquinho de epidemiologia, por que a gente se preocupa tanto com câncer de mama, né? Por que a gente tem um mês voltado para campanhas para isso, né? O que acontece? Se a gente for parar para olhar, né, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também, né, como que funciona, né, essa questão de câncer, né? Quais são os cânceres mais comuns que as pessoas têm? O mais comum aqui no Brasil, primeiramente, assim, que pega tanto em homem quanto em mulher, é o câncer de pele, porque a gente mora num país tropical, né, tem bastante incidência de sol, a gente não tem muito hábito de usar protetor solar, então, né, a gente acaba ficando mais vulnerável a isso. Mas, fora esse câncer, quando a gente pensa, né, em divisão, né, de homens e mulheres, o câncer que mais acomete mulheres é o câncer de mama. Ó. Eu peguei essa informação aqui lá do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Eles fazem estatísticas periodicamente, né, para mostrar para a gente o que eles observam. E aqui, ó, no ano passado, ó, o câncer que teve mais incidência foi o câncer de mama. Aí tem outros aqui, né? Mas para a gente aqui, ó, é para a gente observar, então, por que é tão importante. E, geralmente, os cânceres de mama, existem tipos diferentes de câncer, vai depender do tecido de origem, né? Mas o que acontece? Eles podem vir a ser muito agressivos e eles espalham rápido pelo corpo. E daí, quando a gente vai ver, já é tarde demais. Tanto que, ó, inclusive, vou até levantar um ponto para vocês que talvez vocês tenham observado. Há tempos atrás, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha aquela campanha que era de CITOC, né? Que é para você fazer o autoexame. Hoje ainda tem um pouco sobre isso, só que é bem menos estimulado do que era antigamente. Por que disso? Quando a gente faz o autoexame e você sente na mama que existe algo, que o câncer ele não dói, isso que é o problema. Por isso que ele né, é uma doença complicada. Né? Quando você apalpa e sente que existe algo na mama, que você vai buscar o tratamento, se você está sentindo, é porque já está grande. Então, pode ser que já seja mais difícil de tratar. Então, por isso que eles não estimulavam, porque o que acontecia? A pessoa fazia o autoexame, não sentia nada. Ah, que bom, não senti nada. Nem vou fazer mamografia, porque não precisa. E não ia fazer o exame, né, o preventivo. Então, é desestimulado por isso, porque senão a pessoa acredita que só ele é o bastante, e não é. Então, é isso que acontece. Né? Então, essa questão do câncer nos preocupa por essa razão. A mamografia ela vai servir para a gente conseguir ver as lesões quando elas ainda são micrométricas, quando elas ainda são muito imperceptíveis ao toque. E é esse o objetivo. Mas para que a gente consiga ver essas lesões micrométricas, tudo tem que ser bem feito. O exame, o laudo, né, a máquina tem que estar boa. E o que acontece aqui no Brasil? Né? Assim, só pontuando aqui, né, a gente tem 1% do público masculino que é acometido por esse tipo de câncer, né? Então não é só nas mulheres, no público feminino, no público masculino também é acometido, acontece, né? E o maior problema que a gente tem aqui no Brasil é que, assim, nós temos campanhas que estimulam, né, a prevenção, tem distribuição de mamógrafo em um monte de cidade, mas o problema é que, apesar de todos os esforços, que talvez poderiam ser maiores, né, apesar de tudo isso, boa parte dos cânceres que nós acabamos nos deparando aqui no Brasil, quando são diagnosticados, eles são diagnosticados tardiamente. Então, por que isso acontece? Pode ser por causa, né, de coisas como isso aqui, por exemplo, né, boatos, mentiras, fake news, porque a mamografia ela já é um exame que as pacientes não gostam muito de fazer. Por quê? Porque, infelizmente, ele vai exigir que a gente comprima a mama, a gente vai ter que apertar. Não é possível fazer o exame sem executar isso, sem fazer a compressão. Então, as pessoas já não gostam. E aí o que acontece? A gente vem com esses fake news aqui, a mamografia dá câncer, câncer de tireoide, porque o Drauzio Varela falou que não sei o que lá, e que não sei o que dá câncer. Então, as pessoas abraçam essas informações aqui, né, e elas acabam não indo buscar o exame. Outra coisa que é justamente o que toca ao tema dessa palestra, a questão dos exames mal executados.
Então, é aquilo que eu falei, né? Faz um exame, que bom, tá tudo bem, e não tá. É quando vai ver, já está ali diagnosticado tardiamente. E uma outra coisa, que inclusive é extremamente recente e que nós, né, como sociedade, vamos começar a observar provavelmente agora que as coisas estão voltando ao normal. Quando começou a pandemia, no ano passado, né, eu sempre continuei trabalhando, né, eu trabalho justamente com proteção radiológica, qualidade, então nosso serviço continuou normal. A gente só parou no primeiro mês ali que deu lockdown, mas depois a gente voltou a atuar nas clínicas e nas mamografias em geral. De março até agosto, setembro, muitas clínicas de mamografia aqui de Curitiba, elas cessaram o atendimento. Não porque elas queriam, mas porque muitas recebiam pacientes do SUS e o SUS suspendeu tudo que era eletivo, porque o nosso sistema de saúde estava sobrecarregado. Mas o que acontece? Pensem, todo o tempo que nós estivemos no ano passado, agora que está começando a voltar, as pessoas estão começando a buscar novamente, porque, né, tinha medo de se contaminar, medo de pegar o Covid, e abriram mão de fazer os seus preventivos, no geral, né, não só na mamografia. Mas, inclusive, até saiu uma matéria recentemente na BBC que começa a pontuar e fazer o levantamento dos achados referentes ao câncer de mama. Porque, né, muitas pacientes que deveriam ter feito seus exames no intervalo adequado tiveram que estender mais ainda o prazo para executar o exame. Então, o que acontece? Enquanto a gente não está diagnosticando nada, o tempo está correndo. Se existe algo ali, vai estar crescendo. Não só na mamografia, não só nas mamas, né, mas no geral. Mas, né, levando em conta o nosso tema, então o que vai acontecer? Imagino, né, pela lógica, o que a gente vai começar a observar? A busca das pacientes pelo exame, eu espero, né, pelo menos, mas a gente vai começar a rastrear muito mais coisas do que antes, porque o tempo que se deixou de fazer, né, vai refletir no agora. E o pior, né, a gente vai ter que tratar todo mundo. Como é que faz? Tem radioterapia para todo mundo? Será? Né? Tem quimioterapia para todo mundo? Como é que está o SUS? Né? O plano de saúde é um absurdo, né, de caro, não contempla, às vezes, procedimentos de alta complexidade. Então, só para a gente ver o tamanho do impacto que tem, né? A questão da mamografia é uma questão de saúde pública também. Impacta até em questões financeiras no país. Então, vamos ver, né, como é que vai ser. Todos nós vamos estar aqui presentes, né, hoje em dia para ver como é que vai ser o desenrolar disso. Então, né, só para a gente pontuar como realmente ainda temos esse problema aí relacionado à mamografia. Eu não consegui colocar aqui porque eu esqueci o vídeo na minha casa, mas eu tinha colocado um vídeo aqui que era um absurdo, que era assim, né? Era um médico, isso era lá em Portugal, tipo, o médico estava dando uma entrevista. E o que acontece? Né? A gente tem um mau hábito, né, daquela falácia da autoridade. Né? O doutor está falando. Né? Então, a gente abraça essas informações, nem vê se é verdade. E o que ele falava? Né? Vídeo sensacionalista. Já começava assim. Apenas 1% das pessoas sabem disso. Com sorte que é só 1%, porque, pelo amor de Deus, saber esse monte de abobrinha, Deus me livre. Então, o que acontece? Né? Ele falava assim, porque a mamografia é um exame completamente desnecessário. Claro, a gente tem estudos, né, que mostram ali se é bom, se não é, tudo mais, mas o ponto é que ele falava o quê? Que a área médica era uma máfia, a área do diagnóstico por imagem era uma máfia e que eles induziam as pessoas a ficar se irradiando que a radiação da mamografia dava câncer e não sei o que lá, e que, na verdade, quando a mulher diagnostica o câncer, não é pela mamografia, é pelo toque, e que a mamografia tinha que ser feita a cada 5 anos, e falando esses negócios assim, achando lindo. Então, a gente olhando um negócio desse, é o que eu falo, dá vontade de deitar e morrer. Por quê? A pessoa escuta isso, porque as pessoas, né, recompartilham isso no WhatsApp, as pessoas escutam, e, meu Deus, câncer, que horror! E ele ainda falando que a mamografia induz o câncer de mama. Gente, isso não faz nem sentido. Né? Inclusive, eu até coloquei aqui, com relação se é realmente justificável a gente expor as mamas do paciente à radiação do ponto de vista de proteção radiológica. E, realmente, se nós paramos para pensar o risco-benefício, né, que é justamente um dos princípios de proteção que a gente tem que levar em consideração antes de submeter pessoas à radiação, o benefício que a mamografia traz é
extremamente superior a qualquer risco de efeito radioinduzido. As doses que nós utilizamos na mamografia são doses baixas, bem baixinhas. Ah, Paola, mas não tem o efeito estocástico, que é para baixa dose, que qualquer dose de radiação pode causar um efeito? Sim, mas a questão é justamente essa. Existe um risco, inclusive dá para calcular esse risco, realmente, né, fazer uma conta. Existe o risco, mas a questão é isso. O benefício é maior que esse risco? Pensem, a gente vai conseguir diagnosticar cânceres que poderiam ceifar a vida da pessoa. E a gente consegue barrar isso, se bem feito, né? Então, poxa vida, se isso não é risco-benefício, o benefício não é superior ao risco, eu não sei o que é, então. Então, realmente compensa bastante. Ah, mas e a tireoide, não sei o que lá, e a mama, não sei o que. Gente, a mamografia, ela... Opa, oh Jesus. Ela tem uma exposição extremamente colimada. O nível de radiação é muito baixo. O nível de radiação que vai refletir para a tireoide é muito pequeno. A pessoa fala, ai, porque eu quero fazer mamografia com protetor de tireoide. Meu Deus, a pessoa fuma e bebe, vai no seu diabará dos negócios lá, e é a mamografia, é a minha radiação. Gente, pelo amor de Deus, né? Faz o exame, meu Deus do céu. Então, assim, não precisa ter medo, né, com relação a questão que eu sempre falo em aula, né, radiofobia, as pessoas têm medo. Né? Infelizmente, é por desinformação, né, por mal. Né? As pessoas não têm raiva da radiação por maldade. Né? Mas, assim, não tem risco. E, olhem, o feixe de mamografia, se bem calibrado, claro, né, ele não vai adentrar a parede do tórax, ele para aqui, ó. Então, mas, ai, meu Deus, as minhas gônadas, não sei o que lá. Tranquilo, o feixe de radiação, ele realmente vai aqui, e é um exame que a gente faz com intervalos longos, né? A não ser que você tenha uma forte indicação, você faz ali a cada 2 anos. Então, pensando nisso, é completamente justificável as mamografias. Né? Como eu falei, tem outras modalidades que a gente pode fazer, tem ultrassom, tem ressonância, a ressonância é muito bom também, mas igual à mamografia, não tem. Pelo menos, né, quem diz isso não sou eu, né, é o que nós utilizamos como protocolo internacional. O Brasil usa, outros países também usam, como ferramenta para diagnóstico precoce. Bom, aí como é que a gente faz, então, para garantir essas mamografias de qualidade, né? Já que a gente viu que é importante e que para a gente conseguir ter esse sucesso na mamografia precisa ter qualidade, como que a gente faz, então, né? Do que depende a qualidade na mamografia? Basicamente, a gente vai ter aqui 3 situações, 3 agentes principais que vão definir como que vai ser a nossa qualidade. Porque a mamografia vai depender de um monte de fator. A qualidade não é uma coisa só que a gente vai mexer, são várias coisas. Então, vai depender da qualidade da execução do exame, que compete a nós, profissionais da radiologia, vai depender da gente saber fazer direitinho, vai depender do equipamento estar bom para fazer, né, uma radiação ok, vai depender da colaboração da paciente. E isso é bem complicado, né? Não sei se... eu sei que aqui tem algumas alunas que fazem estágio em mamografia, não sei se tem mais alguém que faz, né? Mas quem já fez estágio, né, ou já viu como que funciona um serviço de mamografia, ou conhece pessoas que fizeram mamografia, ninguém chegou da mamografia e falou, nossa, que legal foi fazer mamografia, que gostoso. Você falou isso, nossa, essa pessoa está muito... Já, a pandemia já deixou a pessoa maluca, já. Normalmente, a pessoa vem reclamar, né? Assim, é chato, né? Não é gostoso, aperta. E realmente, não é gostoso fazer. É desconfortável, né? Não é insuportável, mas é desconfortável de fazer. Então, a pessoa já chega na mamografia, o paciente, ele já chega com resistência, né? É aquele paciente que você dá bom dia, ela vai responder, se fosse bom dia, eu não estava aqui. Quem nunca? Não é só na mamografia, a gente sabe, né? O paciente fala isso aleatoriamente, às vezes. Então, é um exame que as pessoas já chegam resistentes. E outra, vejam, a gente está fazendo mamografia quase sempre para rastrear câncer de mama. Câncer. Poxa, a pessoa já chega com aquela pressão na cabeça, né? Tipo, meu Deus, eu estou vindo aqui fazer um rastreamento de câncer, meu Deus, a minha mama, né? E se tiver alguma coisa? Então, chega ou braba, ou triste, ou com medo. E o que acontece? Na mamografia, a paciente tem que colaborar, porque quando a gente vai fazer o posicionamento, a gente tem que pegar a mama como um todo. Se a paciente estiver com medo, o que ela vai fazer? Isso aqui. Porque quando a gente está com medo, a gente fecha, né? A gente se protege, é reflexo. Se ela estiver fechada, como é que você vai pegar a mama dela, se o ombro não deixa? Né? Os ossos, né, da parte superior do corpo estão travando. Não vai. Não vai conseguir executar um bom exame. Então,
a paciente vai ter que colaborar. Para que ela colabore, nós, como profissionais, temos um papel importante aí. Porque, às vezes, a pessoa vem fazer o exame, né, foi fazer o exame uma vez e ficou com medo, foi maltratada, e ela não vai mais querer vir. Né? Então, ela vai ficar com receio. Então, nós, como quem vai trabalhar em mamografia, tem que, de certa forma, gostar de lidar com pessoas, porque é um contato muito direto e, né, tem que saber, né, ter jogo de cintura ali. E também vai depender, nessas qualidades, vai depender da experiência do médico. Porque assim, né, o médico, o radiologista, os médicos gostam de reclamar que às vezes são os profissionais que não executam o exame direito. Eu vejo isso com frequência nas clínicas que a gente presta serviço. Os técnicos comentam com a gente, né, que se sentem mal assim porque o médico pressiona eles. Só que o problema é que às vezes nós executamos tudo corretamente. A questão vai estar que o radiologista tem que saber o que ele está fazendo também. Então, vai depender de ele ter um bom conhecimento anatômico ali da região, anatomopatológico. Vai depender dele ter um sistema para visualizar a imagem de modo adequado, dele ter paciência de olhar, porque, às vezes, os exames estão muito bons, mas o que falha é a interpretação do médico. Então, não é só no corpo técnico que está o problema, porque o pessoal, né, tem esse preconceito. Né, o pessoal do corpo técnico, né, os técnicos, os tecnólogos, eles são só corpo técnico, o que importa é o doutor, né? É só aqui no Brasil que tem essas coisas, em outro lugar é todo mundo igual para igual, não tem esses, até tem, mas não é igual aqui, assim, né, diz que, né? Então esse que é o problema. Então, para a gente garantir essa qualidade de modo geral, né, a gente vai ter que ter profissionais bem qualificados, nós da radiologia e os médicos que vão fazer o laudo, né? E também equipamentos que funcionem adequadamente, que é nessa parte que eu sento e choro. Quem assiste às minhas aulas sabe que como eu sempre estou na rua, né, vendo esses serviços, tem alguns que são de excelente qualidade, mas tem outros assim que são deploráveis, né, como o Ivan comentou, né, são judiados, que, né, infelizmente a gente vê. Então, e o que acontece hoje em dia? Né? Existe uma dificuldade de gestão com relação ao desempenho dos profissionais, ou seja, de a gente ter efetivamente profissionais qualificados e também de equipamentos adequados. A questão do profissional é que o que a gente observa. Como eu falei para vocês agora há pouco, às vezes a gente chega a conversar com uma pessoa que já está formada, que já trabalha na área, e a pessoa não sabe o que é MAS. A pessoa não sabe o que é sei lá, um ponto focal, né? A gente, vocês enquanto alunos, não tem problema vocês não saberem nenhum. Mas mesmo que você entre e você não saiba nada, não tem problema. Você vai aprender. A questão é você trabalhar no negócio o tempo inteiro e insistir no erro. Esses dias, nossa, dá até um ruim. Eu fui numa clínica, né? E eu tinha levado um estagiário junto comigo e eu queria mostrar para ele como que era a ressonância magnética, né? E tinha um técnico ali mexendo na ressonância, né, bacaninha e tal. E daí eu falei para ele, você se importa, né, se eu mostrar aqui a ressonância, né, para o nosso estagiário, só para ele ver como que é, né? Aí ele falou, não, beleza, pode mostrar. E eu estava mostrando, né, esse estagiário era um estagiário de arquitetura, que a gente faz projeto de blindagem, né? E eu estava explicando para ele, né, para o menino. Eu falei, olha, a ressonância, nós não fazemos cálculo de blindagem porque não tem radiação ionizante aqui, né? Ela tem um outro tipo de radiação. Daí ele escutou e falou, não tem radiação. Não tem radiação ionizante, né? Mas radiação tem. Não tem radiação. Parecia um Chaves. Tem radiação, não tem radiação. Tem radiação, não tem radiação. Mano, não, aí o que aconteceu? O médico entrou na sala, aí ele, doutor, nem que ressonância não tem radiação? Daí o médico, então, né, radiofrequência é radiação. Ele virou as costas e foi embora. E eu fiquei tipo, entende? E o cara, formado, eu já vi ele trabalhando na clínica por muito tempo, ele provavelmente sabia executar os protocolos muito bem, sabia interpretar a imagem, mas era um conceito básico de física, porque acho que ele absorveu, né, que na cabeça dele, o técnico, a ressonância não tem radiação, é que não tem radiação ionizante, né, mas tem radiofrequência, que é um tipo de radiação. Então, esse que é o problema, é aí que bate os limites que nós temos, né, que é só um exemplo de outra área, mas acontece. Médicos, radiologistas, que às vezes não entendem muito bem. E a questão das máquinas, são máquinas que, às vezes, as clínicas fazem os preventivos apenas porque a vigilância pediu. E eles não se importam, né? Quantos serviços o Ivan e eu, a gente passa ali, reprova, e fica por isso mesmo, eles não mexem. Então, é isso que deixa a gente chateado, assim, sabe? Bom, e assim, a questão a gente possui, isso que é o pior, né? Não é nem porque se eles quisessem não fazer, ainda por querer, é uma coisa, mas a gente tem legislações federais que obrigam
esses locais a fazerem, né, a terem qualidade. Porque se a gente fosse deixar na mão deles, muitas clínicas são muito boas, tem clínicas que são excelentes e buscam qualidade, mas tem outras que elas querem só dinheiro, não importa. Tanto que, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver, né, por exemplo, na mamografia é uma modalidade que a gente tem que ter tempo disponível para fazer o exame, conversar com a paciente, porque a gente precisa pegar todas as informações o máximo que der, e assim, tem que ter tempo. O paciente às vezes não lembra e fica pensando, mas é que eu não lembro se eu fiz cirurgia, eu não lembro se eu tive cesárea, eu não lembro isso e aquilo, e ela fica ali, e você tem que fazer o exame. Então, tem que ter uma demanda de tempo reservado para você atender direito. E tem lugar que não, um atrás do outro, não se importa. Então, é mais ou menos esse o nível, né? Tem de tudo, né? Como eu falei, né? Tem instalações de todo tipo. Mas, basicamente, a gente tem aqui 2 normativas que vão estabelecer os mínimos critérios de qualidade, que é a RDC 330, que é a mesma, inclusive, que o Ivan falou, que é a de supervisor de proteção, né? Então, aqui a gente tem uma instrução normativa específica para ela, que é para a mamografia. Vai ter um monte de coisa ali que é sobre a máquina, que tem que fazer. E uma outra que é a portaria 2898, que o Ivan também comentou, que o que essa normativa faz? Ela instaura um negócio que chama Programa de Garantia de Qualidade em Mamografia. A ideia era linda. O que era para fazer? Era para avaliar justamente aqueles critérios ali. Critério de máquina e critério de equipe. Então, tanto nós quanto os médicos e o equipamento. Daí, o que tinha que fazer? Primeiro, atender às exigências das normativas ali de segurança da máquina. Deixar a máquina bonitinha, calibradinha, funcional, com uma boa imagem. Beleza. Isso era uma das coisas que era para fazer. E a outra era para avaliar a qualidade de imagem e de execução ali. Então, o que a clínica tinha que fazer? Pegava um conjunto de exame aleatório, né, com imagem e com laudo, e enviava esse kitzinho para a vigilância sanitária, não, para o INCA, no Instituto Nacional do Câncer. E o que eles faziam? Eles tinham médicos radiologistas do Colégio Brasileiro de Radiologia, que eles iriam olhar a imagem, ver se foi bem feita pelo profissional da radiologia e se foi bem laudada pelo médico. Só que o problema é que, assim, é uma normativa que só tem de bonito. Porque, pensem, é uma normativa federal, ou seja, todos os estados teriam que fazer isso e mandar para o INCA, que é um. Não tem como. Mas ela foi inserida aqui em Curitiba em 2015. A Vigilância de Curitiba tentou aplicar isso aí, todo mundo mandou os e-mails para o INCA, todo mundo teve aqueles retornos, né, de caixa de e-mail cheia, nunca mais. Então, assim, tem a lei? Tem a lei, mas não é executável, não é possível. E tem um outro programa que se chama PAD, que é o Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem. Tem poucas clínicas aqui de Curitiba que são credenciadas, que é tipo um ISO, assim, né, de qualidade. E eu lembro que teve uma clínica que a gente atendeu, que eles pediram ajuda, a gente ajudou eles a fazerem lá nesse PAD, e eles avaliam isso aqui, mesma coisa, eles dão esse mesmo diagnóstico. E daí eles reprovaram. A clínica não obteve o certificado PAD. E, né, eu lembro que a gente foi chamado, né, a gente foi até a clínica para ajudar a ver o que aconteceu, e o médico, brabo, assim, nossa, essa clínica horrorosa, reclamando pra caramba. Daí a gente foi, né, olhar o que aconteceu, e na verdade, é que o que reprovou foi o laudo, estava tudo certo. Os técnicos fizeram correto, a imagem estava adequada, só que ele não soube interpretar. Foi ele mesmo que errou, mas ele estava ardido, né, brabo, que a culpa foi dos outros, né? Então, seria ideal que isso pudesse ser implementado, né, mas, infelizmente, a gente tem essas barreiras aí que acontecem. Bom, e pensando, então, em questão de qualidade, vejam, a gente tem etapas na produção de um exame de mamografia. Basicamente, são essas 3 etapas aqui, e para cada subitem, a gente tem critérios que nós podemos pensar em qualidade, para a gente poder fazer bonitinho, nós e os médicos. Então, a gente vai ter uma etapa de aquisição, que depende de nós, profissionais da radiologia, em que a gente vai ter que ter ali, né, o profissional, o mamógrafo funcional e o nosso receptor de imagem. Na fase de processamento, a gente vai ter ali também o profissional de radiologia, porque somos nós que processamos as imagens. Nós vamos ter o nosso sistema de processamento, que pode ser um analógico, pode ser um CR, pode ser um DR, vai depender. E nós temos também as nossas impressoras, se for sistema digitalizado, né? E nós temos, por fim, a fase da interpretação, que vai depender do médico e do sistema de análise dele, se é um monitor ou um negatoscópio. Então, vocês vejam,
O que é importante para nós dentro dessa fase de aquisição? A primeira coisa, uma anamnese perfeita. O que é a anamnese? É aquele questionário que a gente faz para a paciente para saber, né, quais são as condições em que ela se encontra. Se ela está realmente vindo só rastrear, se ela já sentiu alguma coisa em casa, se ela já fez alguma coisa. E também aqueles itens que a gente considera como predisposição para câncer. Usar hormônio, menopausa tardia, menstruação precoce, essas coisinhas assim. Então, a gente pergunta tudo na anamnese. O que acontece? Tempo. A agenda do profissional da radiologia, em qualquer setor que vocês forem, é socada. É o que a gente vê. Quando eu vou fazer os serviços na mamografia, tem lugares que me recebem muito bem, mas tem lugares que eu entro, a pessoa se tranca na sala. Eu fico olhando, tipo, meu Deus. Mas por quê? Porque ela não quer que eu mexa na máquina, porque vai atrapalhar a agenda dela. A culpa não é totalmente dela. É porque ela tem uma agenda. E enquanto vocês não terminam os pacientes do turno de vocês, vocês não podem ir embora. Vocês têm que terminar. Então, é corrido demais. E, às vezes, o que acontece é tão corrido que nós não temos tempo de fazer uma anamnese direita, de dar atenção para a paciente. A paciente vai se estender, ela vai... Às vezes, lembrem, a gente atende um público de, quase sempre, né, predominantemente maior de 40, 50, vem senhorinhas, elas gostam de conversar. Então, se você vai cortar a pessoa, o que você vai fazer? Ela fica tensa. Né, e vai contrair. Vocês entendem? Tudo isso está relacionado. Tudo se correlaciona. Então, um dos primeiros aqui é a questão da anamnese. E outra, se tiver faltando informação, pode atrapalhar o médico na hora do laudo. Se você não falou que ela tinha uma pinta na pele, o médico pode olhar aquilo na imagem, isso ele vai ver, mas assim, supondo, né, que ele não visse, ele pode confundir com uma lesão, porque você não escreveu o que ela tinha. Ah, ela tem uma mama maior do que a outra naturalmente. Se você não falar para o médico, ele não vai saber, ele não está vendo a paciente, entendem? Então, ele vai confiar em você. Se ele vê uma mama maior que a outra, ele vai achar que pode ter alguma coisa ali. Então, tudo isso vai depender de nós, né? Nós temos que fazer, mas a gente tem que ter meios de executar isso, né? De fazer uma anamnese direita. Nós temos que fazer uma análise do tecido da maneira correta. A gente tem que olhar, de fato. É um exame que a gente sabe que as pacientes se sentem constrangidas, né? Que vai mexer ali, mas tem que mexer. Nós não podemos ter vergonha, nós não podemos... temos que ter profissionalismo na hora de avaliar a paciente, porque a gente tem que olhar. Porque se nós vemos alguma coisa do tipo uma cicatriz, a gente já pergunta se tem cirurgia, porque isso é importante. Se a gente vê ali uma marquinha na pele, a gente tem que fazer uma marcação com um negocinho que é esse trocinho aqui, ó, é um marcador radioopaco, é uma bolinha de chumbo. Porque daí, se o radiologista vê aquilo na imagem radiográfica, porque aparece, ele vai saber que é externo, que não é uma coisa, né, grave, nem nada que pudesse ser confundido com uma lesão. Então, a marcação adequada. Essa marcação aqui, na verdade, é que eu usei um termo incorreto, né, mas eu quis dizer... marcação do tipo nome do paciente, né, os dados ali, então, bem certinho, para a gente não confundir. Imagina se você faz um exame de uma Maria e você coloca na ficha de outra. Gente, isso daí dá um rolo, que vocês não têm noção, em qualquer coisa. Raio-x, tomo, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso, né? O nome que a gente vai colocar, bem certinho, para não ter problema. Vai que uma delas tinha câncer e a outra não, você troca o diagnóstico. Meu Deus, isso é um perigo. Não, então, nós temos que ter muita atenção. Eu, quando trabalhava, na época que eu mexia na mamografia, uma vez, já aconteceu, que a gente, na pressa, né? A gente tinha 2 conjuntinhos de chassi para ACR. E daí eu fui registrar no computador e eu bati invertido. Eu bati de uma paciente em um chassi, da outra no outro, e na hora que eu fui fazer o exame, eu peguei o conjunto errado. E ficou no registro. Aí, depois, né, foi uma colega que viu e falou, você tem certeza? Porque a outra fulana falou que tinha feito não sei o que lá, né, não sei o que, deu. Meu Deus. Então, assim, acontece, né? Pode acontecer. Mas é esse o ponto, né? A gente tem que tentar ter o máximo de atenção para evitar que isso aconteça, porque realmente é muito grave, né, essas condições. O posicionamento, eu vou mostrar para vocês depois ali a questão de falhas nos posicionamentos, que são muito comuns, e isso geralmente é onde a gente mais erra. Por quê? Porque depende da paciente também, não depende só da gente. Vai depender da paciente estar tranquila, dela colaborar, e é um exame chato, né? Então, tem critérios que nós temos que ver nas imagens para dizer que foi bem posicionado. Se não aparecem esses critérios, tem que repetir. Então, isso é um dos itens que a gente leva em consideração. A técnica de exposição adequada, ou seja, quanta radiação você vai usar nesse exame. É pouca radiação, é muita radiação.
Qual que é a densidade dessa estrutura? Por sorte, os mamógrafos, eles têm um sistema de controle automático de exposição, AEC. Ele dá a técnica sozinho, a gente não precisa calcular quantos kVs, quantos ms, só quando tem prótese. Mas se for uma mama sem prótese, a máquina faz sozinha. Então, a máquina precisa estar bem calibrada para a gente poder fazer isso, né? A compressão, fundamental. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, não querem comprimir o tecido da mama porque a paciente vai reclamar. Mas a paciente disse que estava com dor. Não importa. Se a paciente está com muita dor, não faça o exame. Se for para fazer errado, sem comprimir, nem faça. Por quê? Você vai estar dando um diagnóstico ali, um falso, né? Você está dando uma sentença para aquela pessoa. Pode ser uma sentença boa ou ruim. Vai ficar nas mãos de quem está executando nesse quesito. Então, mas a administração vai brigar comigo, porque a paciente reclamou. A administração de clínicas de mamografia tem que estar cientes que reclamações referentes a isso não podem ser levadas tanto assim ao pé da letra, certo? Porque a paciente vai reclamar, a paciente está bravo, está chateada, quer reclamar e dói, incomoda mesmo. Mas é necessário. Se a gente não faz isso, a gente está pecando gravemente com o exame que nós estamos fazendo. A gente está ferindo, né, a nossa profissão, porque a gente está fazendo errado. Tá? E também a questão de artefatos, né, a ausência de artefatos. Artefato é tudo aquilo que atrapalha na imagem. Um brinco, um colar, passou desodorante antes de fazer o exame. Então, por isso que é importante a gente observar bem a paciente para tirar. Porque o que acontece? Se você faz um exame com um artefato em cima, se você não viu e o artefato sai na imagem, você vai ter que repetir. Você vai estar ferindo a proteção radiológica. Você está repetindo uma coisa que poderia ter sido evitada. Então, por isso que é importante. No processamento, o que vai ser importante? Né? Vai depender do tipo de processamento que você tem. Processamento analógico na mamografia, que é aquele sistema de químico, de filme, a gente quase não vê mais. Por sorte, né? Porque ele é bem trabalhoso, é bem chato de fazer. E é bem fácil de errar também. Então, né, mais caso, né, exista algum lugar ainda na face da Terra que seja mesozoico, tem um trem desse, o que a gente faz? Né? A gente tem que ter um sistema adequado. Então, o que seria, por exemplo, né, ter uma câmara escura limpa, higienizada, para não cair sujeira dentro do chassi e dar artefato, ter atenção aos químicos, e isso tudo é responsabilidade nossa, não é de ninguém, a não ser nossa mesmo, né? Então, ter atenção com os químicos que fazem o processamento da imagem, se eles estão adequados, se está com a temperatura certa e tudo mais. E também, né, se tem entrada de luz na câmara escura, às vezes a porta fica mal fechada, pode sensibilizar. O manuseio dos filmes, não pode ter unha comprida, não pode passar creme na mão, essas coisinhas assim, para quem trabalha com esse sistema que ainda bem que não tem muito mais por aí. O CR é o mais comum que a gente vê, aqui em Curitiba principalmente. Boa parte das clínicas utiliza o sistema computadorizado porque é questão de custo-benefício. Então, dá uma imagem ok e é fácil de mexer. Não precisa trocar máquina, né, o mamógrafo em si, só troca o sistema de processamento. Mas aí também tem alguns cuidados que, por exemplo, seria fazer o apagamento do IP, do plate, né? Então a gente tem que fazer esse apagamento de colocar ele na leitora e fazer ele limpar, senão ele fica com uma sombra na imagem. Então nós temos que nos atentar a fazer isso todos os dias, ou se der um intervalo muito longo, né, entre os usos do chassi, fazer essa limpeza. A limpeza física, né, do IP, que é abrir o chassi digital, né, o cassete digital, e passar um paninho ali para limpar, porque às vezes ficam os fiapinhos. Tem que tirar. Por quê? Pode ser confundido com microcalcificação, que são lesões que, né, indicam ali a possibilidade de um câncer de mama. E no sistema digital, geralmente ele faz meio que tudo de modo mais automatizado. Ele não faz tudo, mas ele já tem uma chance menor de a gente ter algum tipo de erro aqui. O mais comum é que a máquina erre, e a gente erre no posicionamento, né? O mais comum é a questão do software. Então, essas máquinas que são digitais, que são tomossínteses, por exemplo, tem que ter um pacote de verificação com o fabricante de tempos em tempos para eles verem, né, se não vai dar problema, se não vai dar falha. Opa. Bom, e daí na questão de interpretação, né, o que vai ser importante? Primeira coisa, né, o médico ser um médico familiarizado com as imagens, ele saber o que ele está olhando. Não dá para você pegar um radiologista ortopedista e jogar ele lá na mamografia. Até dá, mas assim, né, qual que vai ser a eficácia, né, de você ter um diagnóstico bem feito? Categorização adequada do BIRADS. O que é BIRADS? BIRADS é uma classificação de imagem radiográfica de acordo com o que você vê.
Então, existem alguns critérios que os radiologistas levam em consideração, que é olhar o tipo de lesão, se tem, se não tem, as bordas, a densidade, não sei o que lá, e eles categorizam de acordo com o BIRADS. O que é muito frequente? O radiologista não categorizar corretamente de acordo com o que ele está vendo. Às vezes, na imagem, tem uma lesão que claramente é um BIRADS 4, que já é preocupante. E o cara vai lá e bota sem achados mamográficos. Meu Deus, como não? Por quê? Porque não viu, porque não interpretou direito, não classificou corretamente. Isso é grave, porque o BIRADS é o que dá orientação para o médico que solicitou o exame saber o que ele vai fazer. Vai fazer biópsia? Vai fazer uma mamografia com intervalo de tempo menor? Já é realmente um câncer? Já tem que mandar para o oncologista? O que é? Se o cara fala que não tem nada, beleza, então, daqui 2 anos, tchau. O que acontece? O que a gente já falou, né? O negócio evolui e é problemático. Isso daqui me preocupa como paciente, não é nem como profissional, tenho medo como paciente. O que acontece? Essa questão de estação de trabalho significa aonde o radiologista vai olhar as imagens que nós fazemos. Se for um sistema analógico, ou um sistema onde a gente imprime as imagens, ele vai olhar por meio de um negatoscópio, que é aquela coisa branca lá, né, que vocês têm lá no laboratório de radiologia, inclusive. Mas é muito frequente, né, que o radiologista, hoje em dia, utilize monitores para ver a imagem. Qual que é o problema disso? Antes, quando começou-se a inserir essas imagens digitais, a gente já via isso, né? Com a pandemia, isso potencializou, que é um negócio que se chama teleradiologia, ou telemedicina. Né? Hoje em dia, consulta com o médico, né? A gente faz tudo por videochamada, e a radiologia também está inserida nessa sessão, né, de tele. Né? Então, a teleradiologia é um médico que ele não está na clínica, ele está, sabe Deus aonde, às vezes é uma central de médicos que são terceirizados, que laudam as imagens que nós fazemos. E o que acontece? Antes da gente ter a RDC 330, não tinha nada sobre isso. Os radiologistas laudavam no quê? Olha, tinha uns que eu acho que laudava até naqueles Nokia tijolão, porque assim, o laudo não tinha absolutamente nada a ver com a imagem. Por quê? Olhava em monitor de computador comum. E isso não pode fazer isso. Por que não? O monitor comum que a gente tem na nossa casa, de computador comum, ele não dá a definição adequada, ele não dá a resolução de imagem adequada. Precisa ter um monitor próprio para isso. Mas como o radiologista laudava da casa dele, e daí a clínica pensa, bom, a responsabilidade é do médico, que se ele errar, a culpa é dele. Não, beleza, tudo bem, a culpa é do médico, mas daí a pessoa morre. Adianta apontar a culpa? Não adianta. Então, assim, nós como pacientes, não só como profissionais, né, mas como pacientes, a gente não sabe se os exames que a gente faz, quem está laudando. Pode ser uma telemedicina também, né? Uma teleradiologia. E o que acontece? A gente não consegue rastrear, né? Aonde você está vendo isso, doutor? Ele está na casa dele, ele pode falar que ele está vendo eu estou vendo do meu Apple. Beleza, é muito bom, mas ele não é um monitor diagnóstico. E o monitor diagnóstico é caro, é tipo uns 8 mil reais, 10 mil reais, eles são caros. Mas eles são necessários, porque do contrário, você não vê, vai passar batido. Eu já vi médico laudando celular, na sala de radiologia, que a gente entra, né, às vezes, dentro da sala dos médicos para olhar os negatoscópios, e você vê o cara olhando no celular ali e escrevendo na ficha. Então, assim, preocupante. Por isso que eu falo, o erro não é só nosso, não está só no corpo técnico, está aqui também. Só uma pergunta, que horas temos? Só para eu não me... Beleza. Da meia-noite é hoje ainda, né? Tadinhos vocês. Bom, né? Mas então, para a gente, né, o que é importante para nós, né? Por que é tão detalhado, né, a mamografia? Né? O que o radiologista procura? É interessante para nós, da radiologia, sabermos o que o médico está procurando, porque quem vai laudar é ele, tudo bem. Mas a gente sabendo o que se busca numa imagem, quando a gente está executando um exame, além dos critérios de posicionamento, a gente consegue ver se o que deveria ser visto está claro. Não é nossa responsabilidade, né, dar o laudo e interpretar a imagem. Mas, se a gente sabe o que tem que ser visto, ajuda. Pensem, a gente está contribuindo, o nosso papel, né, estar na radiologia, não é o que dizem, trabalha pouco, ganha muito. Ai, bom se fosse. Não é, infelizmente, não é essa a realidade. Quanto mais a gente sabe, né, mais a gente vai estar contribuindo para a saúde daquela pessoa. Você está contribuindo diretamente para a saúde de alguém, a vida de alguém. Por isso que é interessante saber as coisas.
Então, o que o radiologista busca? Ele vai buscar, basicamente, diferentes tipos de nódulo. O câncer de mama, ele vai ter algumas características que são próprias dele. E é isso que o radiologista vai ver. Então, ele vai ver lesões que são claramente benignas, lesões que podem ser benignas ou não, levantam uma suspeita, e lesões que são claramente malignas, né, que são o câncer, efetivamente. Então, coisas que eles observam em nódulos ou em massas que a gente vê na mamografia. Formato, as margens, a densidade, né? Então, com relação a formato, até ontem mesmo eu estava comentando com uma das turmas aqui que eu estava falando sobre mamografia, né? Eu não sei se vocês lembram, ou se vocês já viram na internet, um negócio que era um experimento que fizeram, que era da Buba e da Kiki. O que era isso? Era uma imagem que os pesquisadores mostravam para pessoas no geral. Uma tinha um formato mais arredondado e outra tinha um formato mais de estrela. E eles pediam para as pessoas dar nome, né, o que é Buba e o que é Kiki. Todo mundo falava que Buba era o redondo e Kiki era o pontiagudo. Por quê? Por causa da palavra, o jeito que escreve e a sonoridade. Então, por que eu estou falando disso? Tudo que parece mais Kiki na imagem é mais preocupante. Então, por exemplo, com relação ao formato, tudo que tem esse formato mais espiculado, irregular, é problemático. Tudo que tem essas margens, essas bordas, assim, ó, é preocupante, né? O que tem as densidades ali um pouco diferentes, né, de igual densidade ou mais denso que o tecido em geral, em volta, também é mais preocupante. Então, é esse tipo de lesão que o radiologista vai buscar. Só que isso aqui é tão pequenininho, porque aqui está em zoom, né? Aqui a gente está vendo grande, a gente está vendo no projetor. O radiologista ele vai vendo uma imagem, ele pode dar zoom com o computador e tudo, né? Mas, assim, são detalhes que é isso aqui que se busca. Eu, antes de entrar na mamografia, né, há tempos atrás, quando eu mexia fazendo exame, eu achava palha. Eu ficava, nossa, que chato, né? Aquelas imagens tudo igual, aquele borrão cinza, palha. De primeiro momento, realmente parece palha, mas a questão é como a gente olha para aquele borrão. É tipo ultrassom. Embora eu ainda não goste de ultrassom, a lógica é a mesma. Você olha aquele borrão, não parece nada, mas ele é. A questão é você encontrar isso aqui. É tipo onde está o óleo, só que versão câncer. Aonde está. Então, é isso que o radiologista vai procurar nas imagens, tá? Enfim, vai depender tudo do jeito que a gente executa a imagem, né, dos detalhes ali. E tudo isso aqui, para a gente conseguir ver forma e a margem, as bordas, vai depender da imagem ter uma boa resolução e um ruído baixo. Isso depende da máquina. Isso depende da gente conseguir fazer um posicionamento bom, uma compressão boa, para que ele use a quantidade de radiação boa e que forneça uma imagem com resolução adequada e ruído adequado. A densidade vai depender do contraste, que vai depender ali do KV, coisas do tipo. Então, são todos critérios técnicos de execução do exame. Para vocês verem, então, o que influencia na imagem. Se a gente não tem isso aqui adequado, provavelmente vai passar alguma coisa batida, entendem? Por isso que é importante. Outras coisas que se procuram. Tipos de calcificação. Então, eles vão ver questão de número de microcalcificações. É uma microcalcificação isolada? São várias em um grupo muito pequeno de tecido? Isso já levanta uma suspeita. Então, a questão do formato, né, é mais redondinho, é espiculado. A questão da distribuição, né, a densidade deles também. Né? Como que é isso? Tudo isso aqui é indicativo. E para a gente conseguir ver isso aqui, tem que ser uma imagem com uma resolução boa e também sem artefatos. O antitranspirante que a gente utiliza, aqueles aerossol, como eles têm um alumínio no meio daquele troço lá, quando a gente passa ele na axila, ele pode produzir uma imagem que tenha microcalcificações que pode confundir o radiologista ou tampar, né, regiões ali que, caso tivessem mesmo algum tipo de problema, né, passam despercebidos. Então, tudo isso aqui é importante. Bom, e daí, então, nós temos 2 critérios de qualidade, num geral, que a gente vai ter ali de classificação, para a gente avaliar como que a gente pode trabalhar isso. Tá? Então, são os critérios operacionais e os critérios técnicos. Operacional é o que depende de nós. Então, seria, né, a gente fazer um posicionamento adequado, uma definição de imagem adequada, né, com uma compressão boa, a exposição com a técnica boa e os artefatos. Nos critérios técnicos, é o que se refere aos equipamentos, o mamógrafo, a processadora, a leitora, a impressora, a câmera escura. Então, tudo que se refere à tecnologia. Aqui, operacional é pessoas e aqui, técnico é máquina. E o problema é que, na mamografia, os erros relacionados aos critérios técnicos representam apenas 11% dos erros no geral.
O restante, os 89% que sobram, são atribuídos aos erros operacionais, ou seja, a como nós fazemos o exame, aos profissionais. Esse que é o problema. A máquina ainda tem uma taxa pequena de falha. Bom, falando então desses critérios operacionais, né, o que nós temos ali? O principal que a gente vai errar é o posicionamento. Por quê? Porque o posicionamento na mamografia, ele vai depender de a paciente estar colaborando e, principalmente, de ela estar relaxada. Por quê? Porque um dos critérios de exigência da imagem é a aparição do músculo peitoral que fica atrás da mama, porque ali a gente sabe que a mama terminou. Para que o músculo apareça, a paciente tem que estar relaxada. É bem fácil de perceber isso, é só vocês contraírem o braço de vocês, como se estivessem com medo. O que acontece? Fica duro, o tecido fica rígido. Você não consegue puxar direito e inserir ele na imagem. Então, por isso que a gente acaba errando nesse parâmetro. E, de todas as incidências ali, né, da imagem, né, o que a gente vê com mais erros na nossa imagem? Na incidência crânio-caudal, que é aquela incidência de cima para baixo, a gente vê que o maior erro que a gente tem ali é a presença do músculo peitoral que não aparece. Na crânio-caudal, essa vista de cima realmente é bem difícil de pegar. Então, né, mostra que é um critério que a gente precisa aprimorar. Na incidência médio-lateral oblíqua, que é aquela que a paciente abraça o equipamento, o que a gente vê de mais erro é a questão do ângulo inframamário. O que é isso? Essa prega que a gente tem aqui embaixo da mama, ela precisa ser inserida na imagem para a gente ver que a mama terminou ali. E existem posicionamentos que às vezes não pegam essa região. Se isso falha, a gente tem que repetir, não adianta. O problema não é repetir exatamente, o problema é passar isso aqui batido, né? Mandar para o radiologista e dizer que está tudo bem, porque vai que não está. Né? Pode passar uma coisa batida. Tem outras coisas que a gente tem de erro ali, né? Por exemplo, na oblíquo médio lateral, né? O músculo peitoral, né? Na altura do mamilo. São os critérios de imagem que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, ó. O que a gente tem de critério de qualidade para imagens na mamografia? Na mamografia, a gente faz basicamente duas incidências padrão, que é a crânio-caudal e a oblíquo médio lateral. Para crânio-caudal, a gente tem que ter alguns critérios de qualidade, que seria, por exemplo, a questão do mamilo estar alinhado e perfilado, porque se ele estiver dobrado na imagem, ele pode ser confundido com câncer. E o médico vai achar que o mamilo está invertido. Então, são coisas que, como o radiologista não está vendo a paciente, se a gente não avisa ou se a gente faz mal feito, vai confundir ele. Vai pedir para, pelo menos, a paciente voltar a fazer o exame de novo. Isso é um transtorno, né? Muito chatinho. A questão do músculo peitoral, né? Então, essa sombrinha que aparece aqui, bem fraquinha, é o nosso músculo peitoral, ele tem que aparecer, né? Isso é um critério de qualidade. E na incidência médio-lateral oblíqua, a gente tem que ter a aparição desse músculo peitoral terminando na altura do mamilo. Então, essa é a coincidência que a gente tem que ter para dizer que foi bem posicionado. O mamilo tem que estar alinhado também, sem estar dobrado, o que é bem mais complicado de fazer nessa incidência do que nessa. E a questão do ângulo inframamário aberto, que é essa voltinha aqui, que significa que a mama está no final e que ela foi bem tracionada, que ela foi bem posicionada. Então, é isso que isso aqui é responsabilidade nossa, de olhar e saber se foi bem executado. É uma das coisas que a gente observa. Ó, na crânio-caudal, vejam só o que acontece. Isso daqui, ó, é o mamilo invertido. Aqui é a primeira vez com o posicionamento errado, né? Ó, aqui, ó, mamilo perfilado centralizado na crânio-caudal. Ó. A imagem, depois que foi repetida, ó, o mamilo normal. Entenderam? Mas se não faz de novo, ó, o médico vai achar que é uma lesão, que o mamilo inverteu por causa de algum câncer. Ele vai ver que não tem nada atrás, mas assim, é critério de qualidade de imagem. Aqui, ó, o músculo peitoral evidente. Aqui, ó, foi cortado, não aparece, e aqui ele já aparece. E qual que é o problema? Olha o negócio ali, ó. Entenderam? Isso é em qualquer área da radiologia, mas é por isso que a gente não pode cortar. Nossa, mas é só um dedinho. O câncer é pequenininho, menos de um dedo. A gente não pode cortar. É exatamente por essa razão. Ó, aqui, ó, ampliada essa mesma região, depois que foi visto, olha só, microcalcificação, o formato espiculadinho. Entenderam? É aqui que mora o perigo. Aqui é a mesma coisa, ó. Cortaram na imagem. Ó o músculo aqui, ó. Ó o trem ali. Entenderam? Ó, aqui agora na oblíquo médio lateral, ó, a mesma coisa. Ó. Cortaram o músculo peitoral,
fizeram de novo. Escondido ali atrás. Então, o negócio realmente não é brincadeira. Por isso que talvez até vocês conheçam mulheres que faziam até o acompanhamento, mas por que veio negativo? É até provar, né, que foi por causa disso aqui o erro, né, até provar que é erro médico, é difícil, entendem? Ó, aqui é a mesma coisa, né, a questão do mamilo, ó, feito, né, do jeito mais, né, de qualquer jeito ali, né, o mamilo para dentro, e aqui como deveria ter sido, né, fica uma diferença na imagem. A questão da prega, né, aqui, ó, mesma coisa. Prega inframamária, ó, não chegou no fim da mama. Você não pegou. E essa é uma incidência onde a gente tem maior cobertura de área de imagem na mamografia. E se você corta, você está falhando. Ó. Então, aqui cortou, ó o troço ali. Entenderam? Só para vocês verem que realmente acontece, né? Ó, aqui em cima também, ó, os linfonodos ali, né? Era uma região dos linfonodos, ó, super aumentado. Uma densidade super maior. Quase passando batido, né? Então, para vocês, como que vocês podem garantir que os critérios estão adequados? Naquela normativa da portaria 2898, tem umas tabelinhas que a gente pode copiar e meio que deixar de cola para a gente ver se a gente está fazendo direito. Então, com relação a posicionamento, ó, você vai ver, por exemplo, né, a questão do checklist. Né? A identificação do exame está correto? Os crânios caudais direito e esquerdo estão certos? Isso também é importante, né? Referenciar a lateralidade adequada. Porque no sistema digital, às vezes ele espelha, às vezes a gente bipa o chassi errado, se for num CR. Pode acontecer, normal. Então, não tem problema, só que a gente tem que ver antes de mandar para o médico, né? Para não mandar a imagem invertida. Então, a gente tem que ver se foi posicionado ali na identificação, se a mama foi bem comprimida. Né? A gente consegue ver isso durante a execução do exame, né? E ver se a imagem está visível. O mamilo, perfilado ao filme, a visibilização completa do parênquima, né, da estrutura, ver se está tudo certinho, o músculo, enfim, esses critérios aqui, ó, depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês os slides, e vocês usam como colinha, tá? Mas ele tem na portaria 2898. Então, o que a gente vê de erro mais comum, né? A ausência da prega inframamária na posição de oblíquo médio lateral, a ausência do músculo na altura do mamilo e a visualização completa do parênquima, ou seja, da região funcional da mama. É isso que nós tentamos evitar quando a gente pensa em qualidade. Com relação a características anatômicas, aqui também tem a questão da gente conseguir ver a pele, na borda da pele pelo menos, as estruturas vasculares que aparecem na mama. Então, é questão de contraste de imagem mesmo. Então, esses ligamentos de Cooper é uma estrutura que tem na mama, mas eu não lembro qual que é, tá, gente? Não vou mentir. Enfim, né, o que as lesões caracterizam, se realmente é uma lesão verdadeira ou se dá uma impressão, né, o que acontece ali. Então, essas basicamente são os critérios ali anatômicos. E aí a gente tem também características físicas da imagem que são mais, digamos que a gente tem que ter mais experiência para conseguir ver se existe uma diferença de contraste ali. Então, por exemplo, contraste, definição de estrutura, saturação, ruído, qualidade de imagem mesmo. Então, aqui tem os erros mais comuns que a gente pode observar, como, por exemplo, ruído e, como que fala? Artefato de movimento. O artefato de movimento, a gente acaba tendo um borramento da imagem. E isso faz a gente perder definição. Se tiver alguma estrutura, uma lesão, não vai aparecer. E isso é muito grave. Então, isso acontece quando a gente não comprime direito. Se você não comprimir do jeito que tem que comprimir, a pessoa vai acabar se mexendo, porque como a mama está na altura do tórax, a pessoa respira e a mama vai mexer junto, está ali. Né? Então, vai causar um artefato de borramento. E a questão do ruído é quando a gente usa pouca radiação, menos do que deveria. A mamografia realmente é uma modalidade que usa um pouquinho mais de radiação se comparada a um raio-x. Ainda assim é uma dose baixa, né, mas ela usa um pouco mais de dose mesmo, né, normal, para a gente não ter ruído. O ruído ele não pode acontecer na mamografia porque as microcalcificações são tão pequenininhas que o ruído pode tampar a região onde teria uma microcalcificação. E tão pequenininho que é. Então, aqui é inadmissível a gente ter esses artefatos de imagem. Uma vez que a máquina esteja bem calibrada, ela não vai fazer isso, né? Não deveria, pelo menos. Bom, e daí tem a questão de característica de laudo, que seria o que o radiologista deveria usar como checklist, né? Ele vê se o que ele fez ali, se tem um resumo da história da paciente, o histórico dela, se ele está usando corretamente o BIRADS de acordo com a lesão, com a estrutura. A questão de classificação e as recomendações do que fazer, por exemplo, deu o BIRADS 4, o que faz? Manda para a biópsia. Então, o radiologista tem que saber classificar e sugerir o que deve ser feito na sequência, né? E interpretar corretamente a imagem, não deixar passar nada de preferência, né? O mínimo possível.
E aqui tem, então, os erros comuns, que foi o que eu comentei com vocês, né? Os radiologistas achando que sabem tudo, e, na verdade, acaba que eles mesmos erram as coisas e ainda querem colocar a culpa na gente, né? E não é bem por aí. Bom, e aí nós temos o critério técnico, que é referente aos equipamentos. Essa parte de equipamento, né, ela vai envolver a normativa da RDC 330. Tem um monte de coisa lá, tá, gente, que são muito técnicas, digamos assim, mas são importantes da gente saber, vocês como profissionais da radiologia, pelo menos algumas, tá? Existem muitos testes que são feitos pelos físicos médicos, né, ou pelas empresas terceirizadas, como é o caso do lugar onde eu trabalho, a gente vai até as clínicas para testar esses trem aqui. Esse negociarado aqui, que é um monte de nome difícil, um monte de grandeza de física, um monte de negociarado. Mas o que é isso aqui? São critérios fundamentais que a gente precisa ver para garantir que a máquina está funcionando certinho. É tipo um carro. Você tem coragem de andar com o teu carro sem fazer uma viagem longa, sem fazer a revisão do freio? Olha, vocês têm coragem, né? Porque juízo zero, né? Porque o que acontece? Vai que o freio falha, você bate o carro. É a mesma coisa. A mamografia é um equipamento, a gente tem que medir, ver como é que ela está, para ver se está funcionando direito. Porque senão a gente pode fazer o melhor posicionamento do mundo, lindo, maravilhoso, todos os critérios operacionais fantásticos. Mas se a máquina não ajuda, é igual ser motorista, você pode ser um ótimo motorista, mas se você pegar um carro ruim, que não freia, que não tem seta, que não tem alerta, que não te indica ali o nível de combustível, que não te dá a velocidade que você anda, você vai levar uma multa, mesmo sendo um ótimo motorista. Entendem? Então, por isso que é importante esses equipamentos passarem por esses testes que a norma exige. E a gente vê de tudo. Quando a gente mexe na máquina, é como se a máquina fosse o nosso pacientinho. Então, do mesmo jeito que quando vocês vão no médico, vocês vão lá e fazem exame de sangue, eletro, ultrassom, a gente faz tipo isso, uma bateria de testes na máquina para ver como é que está a saúde dela, de certa forma. Então, o que a gente vê ali? A gente vê, por exemplo, se o KV está certo, se a dose está certa, se o sensor que tem na máquina, né, que vai dar a dose de radiação, está certo, se está colimado, se aquele feixe de radiação não está passando para dentro. A gente vê se a força de compressão está certa, porque, às vezes, lá no indicador está dizendo que vocês estão apertando 10, mas, na verdade, está apertando 5 quilos. E daí, né, você fala, nossa, né, que engraçado, apertei 10 e a paciente não está reclamando, que bom. E, na verdade, não, é que você não apertou tudo, né? A máquina está mentindo para você, você não sabe. Então, tem um monte de coisinha que a gente olha ali para ver se ela está adequada. Então, enfim, né? Daí tem uma lista aqui, né, que vocês, como profissionais, podem ter acesso aos laudos, que depois que a gente testa, a gente dá um papel, né, que fica lá na clínica, para dizer o que está certo e o que está errado. Se está errado, tem que arrumar. Tem clínica que não arruma, mas vocês têm que ver. Porque, às vezes, vocês estão errando no negócio e vocês estão achando que a culpa é de vocês. E não é. É a máquina que não deixa vocês fazerem. Normalmente, vocês já percebem. Vocês veem que é o equipamento. Mas vocês têm que ter acesso para garantir, né? E aí, a parte mais importante aqui para vocês são os testes que competem a vocês. Por quê? A mamografia, como ela tem esse nível de detalhamento super refinado, extraordinário, né? O que acontece? A gente precisa de testes com periodicidades menores, ou seja, com intervalos curtinhos, né? Então, tem que fazer teste, às vezes, diariamente, semanalmente, mensalmente, e muito dificilmente na clínica vai ter um físico lá para vocês, tipo, full time. Por exemplo, nós que prestamos esse serviço, a gente não fica o tempo inteiro na clínica, eu vou uma vez por mês visitar o cliente e ver como é que está. Uma vez por mês, só que pensa, 30 dias, pode acontecer tanta coisa com o equipamento. Pode acontecer tanta coisa com a impressora. Então, por isso que vocês acabam sendo peça fundamental para tudo, na verdade, né? Se for parar para pensar. Porque mesmo que vocês estejam mais no aspecto operacional, querendo ou não, tudo que vocês fazem reflete aqui, tá? No exame como um todo. Ou seja, o profissional da radiologia é o rei da mamografia. Não tem outra explicação. Bom, então tem algumas listas de testes aqui que são mais simples, que vocês podem fazer. Eu vou comentar brevemente sobre eles, tá? Tem mais testes, porque assim, a nossa normativa ela é meio rasa com relação a isso, mas tem protocolos internacionais, quem quiser, né, eu posso mandar. Então, tem umas coisinhas que a gente tira de lá. Então, por exemplo, inspeção visual do equipamento, ver se ele está certinho, se não tem botão que não funciona, parafuso solto, fio solto, barulho, né, luzes que piscavam e não piscam, ou luzes que ficam piscando e não piscavam. Essas análises que a gente vê todo dia quando chega. Se viu que tem uma coisa diferente, avisa. E eu estou falando, avisa porque depois se estraga na mão de vocês, vão dizer que a culpa é de vocês.
Então, se vocês vêm e avisam, se ninguém arrumar, pelo menos vocês avisaram, a culpa não é de vocês. Agora, se você vê e não fala nada, aí quando quebrar, né, mais complicado. Então, fazer, né, uma visualização ali todos os dias, para ver se está certinho, de preferência ter um checklist, né, para mostrar que quando você viu estava ok, um registro documental. Detecção de artefato, isso é bem simples de fazer, né? É só vocês olharem as imagens que vocês fazem para ver se não está aparecendo nada de, tipo, um ruidinho, uma sujeirinha que aparece sempre no mesmo lugar, um risco, né? Porque isso atrapalha a imagem, a gente perde qualidade. Então, como são vocês que executam, olhar, né? Se o chassi está limpo, se é o detector, se está dando alguma falha, né? O que está causando uma possível alteração. Então, isso quem faz são vocês. A limpeza das telas ou o chassi, né, se for CR, para o DR não precisa porque, né, o sensor não abre. Mas aqui, ó, então, pelo menos uma vez por semana seria indicado abrir e limpar o chassi ou o cassete para tirar a poeirinha, porque empoeira mesmo, tá? É normal. Então, né, de preferência fazer aí uma vez por semana. A gente sabe que a agenda é corrida e, de preferência, o ideal seria que cada vez fosse um profissional diferente, para não ficar sempre o mesmo, né? Pegar, de repente, um sábado, assim, final de expediente, para limpar, manter essa organização. E isso aqui quem tem que fazer são os profissionais da radiologia, tá? Compete a vocês. Esse teste aqui, olha, eu sei que vocês que me veem lá no Clinimage, a Núcleo cobra fazer isso aqui, mas, na verdade, vocês podiam fazer vocês mesmos, mas eu só entre nós aqui. O que acontece? Esse teste de qualidade de imagem, ele é um teste com periodicidade mensal, que o que a gente faz? A gente coloca um simulador de mama, a gente chama isso aqui de fantoma, que ele tem um monte de coisinha dentro. Ele tem gradezinhas que vão dizer para a gente a resolução, ele tem microcalcificações, que é igual da mama, tem massa, tem contraste, tem um monte de coisa. Que é para quê? A gente coloca na máquina e faz uma imagem. E a gente olha se essa imagem mostra tudo o que tem aqui. Tem que mostrar tudo isso. Se não mostrar, quer dizer que a máquina não está fazendo uma radiação com qualidade adequada para mostrar o que seria numa mama de verdade. Então, tem que vir alguém mexer. O ideal, e lá em Santa Catarina, isso aqui é feito todo dia. E tem que registrar no site da vigilância. Lá os caras são barra pesada. Aqui a vigilância, né, anda mais para lá que para cá. Então, não vou entrar no mérito. Mas o ponto é, isso daqui é um teste simples, simplíssimo de fazer. E o profissional da radiologia pode fazer isso aqui todo mês. Só que como os lugares não têm o simulador e muitas vezes o profissional não sabe fazer, eles contratam uma empresa terceira, como é o nosso caso, né? Eu e o Ivan, então a gente vai lá e faz. Né? Mas é uma coisa simples. Se a clínica tem o fantoma, não precisava da gente lá. Claro que, para não ficar assim também, a gente faz outras coisas, né? A gente verifica outros critérios. Mas, de modo geral, é um teste bem simples que vocês podem fazer e que diz muita coisa. Isso daqui é um negócio muito interessante também, num geral. Não é só para mamo, não. Antigamente, quando nós tínhamos sistemas de processamento de imagem analógico, que era de filme, o que acontecia? Se você errava, você excluía um filme, você jogava fora. E no final do mês, pegavam a caixa, contavam quantos filmes tinham e viam quantos que foram descartados. Com o sistema digital, o que acontece? A gente só exclui e não se conta quantos erraram, por que errou, o que aconteceu. É uma pena, porque as pessoas têm medo, né? O profissional da radiologia tem medo de, sei lá, né? Alguém falar alguma coisa, o que está errando. Mas, na verdade, não é isso. É só para a gente descobrir as causas de erro para tentar consertar. Não é para punir ninguém. É só para tentar rastrear o porquê que se erra. É posicionamento? É máquina? Quais os critérios que está errando, sabe? Então, seria legal, pelo menos, ter um papel, assim, nem que não fosse para mostrar para ninguém, mas só para ver aonde que está errando para tentar consertar, tá? Esse negócio de sensitometria, ele é para sistema analógico, tá? Eu coloquei ele aqui, mas como a gente não tem muito tempo, eu vou pular ele, tá? Depois, quem quiser saber, eu ensino. Um outro negócio que tem aqui interessante também é com relação aos monitores, né? Olhar se os monitores são adequados para fazer laudo, né? Se dão a visibilidade adequada, porque às vezes tem salas que tem reflexo, o monitor está sujo, isso pode atrapalhar o radiologista na hora de ler. Então, a gente tem que, né, observar de vez em quando se está bem certinho. As que ficam no nosso CR também, né? Seria interessante dar uma olhadinha.
Esse daqui de uniformidade de campo é interessante para quando a gente tem mamógrafos digitais, a gente tem uma placa de acrílico que vem junto com o equipamento, que é para a gente ver a uniformidade do detector. Às vezes, a gente acaba tendo uma região que pega mais radiação do que outra, às vezes tem região que está com uma partezinha queimada, faz um pixel morto. Então, a gente tem que fazer isso aqui todos os dias, o ideal, né, seria fazer todos os dias para deixar a máquina calibradinha ali e ver se não tem nenhum erro que possa atrapalhar na nossa imagem, tá? A limpeza do chassi, né, do plate, aquela limpeza digital que a gente coloca na leitora para fazer o apagamento virtual daquele cassete, porque ele vai acumulando carguinha e ele vai fazendo essas manchas aqui que atrapalham na hora da gente fazer a mamografia. Pode ficar por cima e vai perder qualidade. Então, isso não pode acontecer. Então, o ideal é que a gente faça todas as manhãs, antes de começar a mamografia, e se ficar parado por mais de 8 horas, a gente refaça esse apagamento. É bem simples de fazer, é só colocar na leitora que ela faz sozinho, tá? Bem tranquilo. Esse aqui, quem faz geralmente é o físico, mas vocês podem fazer. Se um dia vocês suspeitarem que a bandeja de compressão não está apertando a mama do jeito adequado, coloca uma balança embaixo com uma toalha em cima e aperta para ver. O mostrador da máquina tem que ser o mesmo que está mostrado na balança. Se na máquina estiver dizendo um peso e aqui estiver dizendo outro, aí vocês sabem que está descalibrado e vocês avisam a administração. Não é responsabilidade de vocês, mas é só caso vocês queiram ver se está certo. E por fim, né, então, tendo em vista esses critérios e todos esses itens de qualidade, a gente pode concluir que realmente a mamografia é uma área que vai demandar muito cuidado de todos, não é só do profissional da radiologia, depende de nós, depende da clínica ter boa vontade de arrumar as coisas se estiver errado e do radiologista de laudar as imagens. Então, é uma coisa multiprofissional ali, né, multi-áreas. E mais o principal é que assim, né, o controle que a gente faz ali de qualidade do ambiente, não só da máquina, mas dos outros critérios, eles vão ser fundamentais para a gente conseguir manter a excelência do serviço que a gente está fazendo. E vocês, profissionais da radiologia, né, nós, né, tecnólogos de radiologia, a gente é fundamental para garantir a qualidade, porque somos nós que estamos ali todos os dias mexendo na máquina. A gente que sabe, é igual um carro. Se você dirige o seu carro todo dia, você sabe quando ele está dando algum problema. Você sente no acelerador, você sente no freio, você escuta o barulho que não tinha antes e agora tem. Então, é a mesma coisa, né? Então, é a gente que está ali vendo tudo isso e a gente que testa o desempenho, a constância da máquina na prática. Ok, gente? Tendo dito tudo isso, então, né, eu gostaria de agradecer estar aqui, né, eu sei que vocês já me veem toda semana, né, muitos aqui me veem toda semana, né, mas, ver um pouquinho mais, não tem problema. Então, aqui tem os meus contatos, para caso alguém não tenha, tá? E a minha sugestão, né, minha dica, né, minha autopromoção aqui, né, eu tenho um podcast, gente, então, né, que é o Radiação para Leigos. Interessante aí para quem quiser ver, eu falo um pouco de tudo lá, fica aí à disposição de vocês e muito obrigada.